Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre igualdade. E aí, a igualdade, ela vai ser essencial para que a gente possa, na próxima aula, falar sobre um outro tipo de um outro assunto, que é no caso, que são as equações, equações de primeiro grau. Mas para entender as equações de primeiro grau, a gente precisa inicialmente entender um pouquinho sobre igualdade, beleza? Então, vamos lá. Bem, quando a gente trabalha com igualdades, a gente precisa saber sobre alguns termos, alguns termos matemáticos. E aí, na verdade, esses termos podem ser chamados também de símbolos, né? Então, nós temos vários símbolos que podem ser utilizados, né? Então, nós temos o símbolo de igual, né? Nós temos o símbolo de diferente, que é esse símbolo aqui, parecido com o símbolo de igual, mas com um tracinho no meio, ok? O símbolo de maior que, o símbolo de menor que e outros símbolos também, né? Que são utilizados. Mas aí, quando a gente vai trabalhar com as igualdades, a gente pode dizer, para as igualdades de uma forma geral, nós temos uma determinada regra, uma determinada definição do que vem a ser igualdade. E a definição do que é igualdade é a seguinte: de um modo geral, podemos representar uma igualdade A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para o mesmo número. Chamamos isso de princípio da igualdade. Então, transformando em números, o que é que eu tenho? Imagine que eu tenho, por exemplo, aqui, essa soma: 2 mais 5. Quanto é 2 mais 5? 2 mais 5 é igual a 7. Então eu posso dizer que esse lado aqui, daqui a pouco a gente vai descobrir como é que se chama esse lado, né? Esse lado A é igual a esse lado B. É equivalente, é a mesma coisa. Outro exemplo, vamos ter a situação aqui, ó. Nós temos, por exemplo, o número 9. 9 menos 3. Quanto é 9 menos 3? 9 menos 3 é igual a 6. Então, posso dizer que esse lado A aqui, esse termo aqui, A, é igual a esse termo B. Um lado é igual ao outro. E aí, nas igualdades, o que é que a gente tem? A gente tem que o primeiro membro, da igualdade é justamente esse item que está à esquerda. Está desse lado esquerdo aqui, então, ó, aqui nesse caso, nós temos que o lado A, 2 mais 5, é o primeiro item ou o primeiro membro da igualdade. Na verdade, é o primeiro membro da igualdade. Então, vamos reescrever aqui, deixar certinho, né? Então, o lado A é o primeiro. Lado A é o primeiro membro da igualdade. E o lado B? O lado B é o segundo membro. Segundo membro da igualdade. Mesma coisa do outro lado. Nós temos o primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro vai ser o A. Primeiro. E o segundo membro vai ser o B. O primeiro membro vai ser 9 menos 3. E o segundo membro vai ser o 6. Ok? Então, isso é o que a gente chama de igualdade. E agora a gente vai estudar um pouquinho quais são as propriedades da igualdade, Quais são os tipos de propriedade que a gente tem. Então, já vou logo adiantando, são 3 tipos de propriedade. Vamos ver agora essa próxima parte. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva. O que é que ela diz? Ela diz que A é igual a para qualquer A. Então, um número é igual a ele mesmo, não importa qual seja esse número. Então, por exemplo, se a gente tem um número 0,
0 é igual a 0, né? Então, essa é a propriedade reflexiva. Temos aqui ó, um símbolo de igual, então 0 é igual a 0. Assim como 2 terços é igual a 2 terços. 5 é igual a 5. 6 é igual a 6. Então, depende, né? Qualquer número é igual a ele mesmo. Essa propriedade é a propriedade reflexiva, beleza? Vamos para a próxima propriedade. A segunda propriedade é a propriedade simétrica. Então, o que é que ela diz? Ela diz que A é igual a B, e isso é equivalente a B igual a A, para quaisquer A e B. Então, o que é que isso quer dizer em números? Ela quer dizer que se eu falo, por exemplo, que 2 mais 5 é igual a 7, né? É a mesma coisa que 7 é igual a 2 mais 5. Isso é a propriedade simétrica. Não importa como você escreva, quem é o primeiro membro, né? E quem é o segundo membro. Eu posso inverter a ordem, tanto faz, né? Então, se aqui, por exemplo, aqui o 2 mais 5 é o primeiro membro, aqui nessa outra igualdade ele já é o segundo membro. E a mesma coisa acontece com 7. Eu posso fazer essa inversão? Posso fazer tranquilamente. Então, não importa a sequência, né? Não importa quem vem primeiro, mas tendo a igualdade, esses números, né? Essa propriedade ela está correta. Então, por exemplo, 3 menos 2 igual a 1, né? Vai ser a mesma coisa que 1 igual a 3 menos 2. Eu posso fazer isso? Posso fazer tranquilamente, não tem problema nenhum. Vamos para a próxima propriedade. A terceira propriedade é a propriedade transitiva. E ela vai dizer o seguinte, ó. Se A é igual a B e B é igual a C, então quer dizer que A é igual a C para quaisquer A, B e C. Vamos ver como é isso na prática. Vamos lá. Se eu digo que 2 mais 5 é igual a 7, eu vou chamar esse 2 mais 5 de A, beleza? 2 mais 5 vai ser o A e o B vai ser o 7. Tranquilo? Aí eu vou dizer agora que 7 é igual a 8 menos 1. 7 é igual a 8 menos 1. Então, o 7 continua sendo B e o 8 menos 1 vai ser o C. Vocês estão vendo que eu consigo dizer que 2 mais 5 é igual a 7. A é igual a B. Mas ao mesmo tempo eu sei que B é igual a C. 7 é igual a 8 menos 1. Então eu posso dizer, no final das contas, que A é igual a C. Ou seja, 2 mais 5 é igual a 8 menos 1. Eu posso fazer isso também. Posso dizer isso. Então, essa propriedade transitiva, ela diz que se algo é igual, se uma coisa é igual a outra coisa, e por sua vez, essa segunda coisa é igual a uma terceira, a primeira é igual à terceira. Então, a mesma coisa que nesse caso aqui, ó. Vamos dizer, por exemplo, 8. 8 menos 2 é igual a 6. E 6 é igual a 4 mais 2. Então, eu posso dizer o quê? Que 8 menos 2 é igual a 4 mais 2. Né? Posso falar isso. 8 menos 2 é o A. 6 é o B. Vou chamar aí de B. E 4 mais 2 é igual a C. 8 menos 2, que é o A, é igual a 4 mais 2, que é o C. Então, eu posso escrever dessa forma. Ok? Sendo igual, eu posso escrever desta maneira, especificamente falando. Agora vamos dar uma olhada nos princípios de equivalência. O princípio de equivalência diz o seguinte: adicionando-se o mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, então se eu tenho um número A,
e ele é igual a B, e eu adicionar tanto de um lado quanto do outro um outro número, essa propriedade ela se mantém. Então, se eu adicionar, por exemplo, C de um lado e adicionar C do outro, o que acontece? Os números são iguais, continuam iguais, né? Vamos ver com números, né? Vamos dar um exemplo com números de fato. O que acontece? Imagine que eu tenho de um lado, eu tenho o número 2. 2 é igual a 4 menos 2, ok? 4 menos 2 dá 2, né? Então, beleza. 2 é igual a 4 menos 2. Agora imagine que eu queira adicionar um número 1 de cada lado. Então, ó, eu vou colocar aqui, vou reescrever embaixo. E eu vou adicionar 1 de cada lado. Então, eu vou ficar com 2 mais 1 é igual a 4 menos 2 mais 1. Ó, estou colocando o número 1 dos dois lados. Então, o que acontece? 2 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 3, né? Vai dar 3. 4 menos 2 dá 2. 2 mais 1, 3. Então, esse é o princípio aditivo. Se eu adicionar ou subtrair um número dos dois lados, a equivalência, né, a igualdade continua. Ok? Vocês podem adicionar o número de um lado e do outro. Podem adicionar o mesmo número. Tem que ser o mesmo número. Se for um número diferente, não vale. Mas você pode adicionar o mesmo número de um lado e do outro. E aí, o que acontece? A igualdade, ela continua. Beleza? Da mesma forma, a gente pode utilizar a segunda propriedade, que é justamente essa aqui. Ó. Propriedade do princípio, né? O princípio multiplicativo, na verdade. O que é que o princípio multiplicativo ele diz? Multiplicando os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, tem um número, vou escrever aqui de azul, tem um número A que é igual ao número B. Aí eu multiplico os dois lados. A vou multiplicar por C e o B eu vou multiplicar por C. A igualdade vai continuar, ok? Então, o que acontece? Imagine que eu tenho o número 3. 3 é igual a 3 é igual a 4 menos 1. Então, se eu pegar esse número 3 e multiplicar, né, por exemplo, por um outro número, né? Vou pegar o 3 e multiplicar esse 3 por 2. E eu pegar esse outro lado aqui, ó, 4 menos 1, e multiplicar por 2 também, o que é que eu tenho? 3 vezes 2, 6. Igual a 4 menos 1 dá 3. 3 vezes 2, 6 também. Então, um lado ficou igual ao outro. Então, esse é o princípio multiplicativo, dentro dos princípios de equivalência. Você pode pegar um número, pode multiplicar os dois lados, né, ao mesmo tempo, né, pelo mesmo número, e aí você consegue manter a equivalência. Vocês podem perguntar também para mim, posso dividir também por um número em comum? Pode. Você pode tanto multiplicar quanto dividir por o mesmo número, né? Sempre pelo mesmo número. E isso também se aplica, né, a esse princípio das igualdades. Pessoal, isso é o que eu tenho para hoje, para vocês, né? Nós vimos nessa aula como acontece a igualdade, quais são as propriedades da igualdade, os princípios da igualdade e como a gente pode utilizar. Esse assunto, né, esse material é muito importante para que vocês possam, lá na frente, né, na próxima aula, verem como a gente pode trabalhar com equações do primeiro grau. Isso vai ser muito importante, eu espero que vocês realmente compreendam esse assunto. Ele é simples, né, mas é bom a gente sempre reforçar que é bom entender por completo o assunto para que a gente possa realmente, né, dar prosseguimento nas próximas aulas. Então, é isso. Nossa aula de hoje finaliza aqui.